Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um artesanato à base de moranguinho, certo? Não vai ser possível eu colocar os detalhes, né, dos pontinhos do morango, porque eu não tenho linha amarela para fazer isso, mas eu vou fazer com o que eu tenho, ok? Então, é o seguinte, vamos começar. Eu, como não tenho máquina de costura, eu peguei e fiz à mão. Tá vendo, pessoal? Ó, eu fiz à mão. Tá certo? Eu fiz à mão. E agora eu vou virar, certo? Vou virar para colocar o plumante e vamos fazer um moranguinho, tá certo? Então, comecemos então. Eu vou virar aqui, certo? Eu vou virar. Vamos virar. Aqui. E com a ajuda desse palito, ó. Com a ajuda desse palito, vamos fazer o moranguinho, tá certo? Vamos fazer o moranguinho, tá certo, pessoal? Mas tem que deixar bem, ó, bem esticadinho, viu? Tem que deixar bem esticadinho isso aqui. Cada detalhe, ó, tá vendo? Agora vamos revestir o moranguinho com o plumante, tá certo? Com o plumante. Eu creio que não vai pegar muito, vai ser muito pouco, né, o plumante. Mas se precisar pegar mais, tudo bem. Se coloca mais, não tem problema não, pessoal. Eu tenho bastante plumante aqui. E dá pra gente colocar bem. Dá pra gente colocar bem, viu, pessoal? Eu tenho bastante plumante. Olha, plumante é o que não falta aqui. Deixa eu ver, deixa eu abrir mais aqui. Ficou meio que estreito um pouco. Deixa eu abrir mais aqui. E, pessoal, com a ajuda aqui desse espetozinho aqui, como é desse palitinho aqui, eu vou colocando. Eu já estava, pessoal, com a ideia de fazer esse moranguinho, né? Só que eu ainda não tinha feito, né? Isso aqui, pessoal, vai ser um chaveirinho. Nós vamos fazer um chaveirinho, certo? Ó. Nós vamos fazer um chaveirinho e nós vamos ter que colocar bastante plumante para esse moranguinho, pessoal, ficar o mais armado possível, ok? O mais armado possível. O mais armado possível. Então, vamos colocar mais, ok? Vamos colocar mais plumante. Vamos colocar mais plumante. Ficou muito apertadinho essa parte aqui. Mas eu já fiz um pouco mais apertada essa boca aqui, que era para facilitar na hora de colocar a folhinha do moranguinho, né? Ó.
o mais armado possível, pessoal. O mais armado possível. Viu? Tem que se fazer o mais armado possível. Olha, tá vendo? Tá dificultando porque eu costurei, eu deixei a boquinha do moranguinho muito fechada. Deveria ter deixado ela mais aberta, pessoal. Mas não tem problema. Com a ajuda aqui, ó, desse palitozinho aqui, ó, eu vou colocando, tá vendo? O plumante. E o máximo que eu puder colocar de plumante, ele vai ficar mais armadozinho. Aí vai ficar melhor ainda. Tá vendo? Ó. Vai ficar melhor ainda. Ó. Vou colocar mais. Vou colocar mais, pessoal. Eu creio que esse vai ser o último que eu vou colocar, ok? Eu creio que esse vai ser o último a ser colocado. Porque tem que revestir bem. Tem que revestir bem. Ó. Tá vendo? Quanto mais armadozinho ele ficar, é melhor. Tá vendo? Porque é o seguinte, as pessoas fazem, geralmente, o moranguinho à base de xuxinha. E eu decidi fazer a base de tecido. Ok, pessoal? Vamos fechar agora, viu? Agora nós vamos fechar. Agora nós vamos fechar. E eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou fazer agora uma espécie de fuxico. Que fuxico é o nome dessa costura. Que fica assim, pessoal. É, franzindo, certo? Ela fica franzindo aqui, ó. 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 Pessoal, deveria ter feito um moranguinho maior, né? Pois é, eu deveria ter feito um moranguinho maior. Mas dá pra simular. É porque eu não fiz realmente, pessoal, a base de xuxinha. Eu tomei a decisão de fazer em tecido. Entendeu? Aí ficou assim, uma coisa bem diferente. Porque não foi realmente, pessoal, com xuxinha que eu decidi fazer. Não foi com xuxinha que eu decidi fazer, né? Olha, eu decidi fazer ele à base de tecido. Isso aqui é tecido, viu? Isso aqui não é xuxinha, não. Ó, isso aqui é tecido, ok? Ó, eu não fiz ele de maneira nenhuma à base de xuxinha. Eu quis fazer uma coisa diferente, quis mudar, quis trabalhar com tecido agora. Aí eu fiz com tecido.
Agora, pessoal, veja bem. Tá tudo franzido aqui, tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá tudo bem franzido aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, então, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar esse franzido. Vou costurar aqui, fechar esse franzido. Não tem pra que esse franzido ficar bem na ponta, todo armado assim. Não tem pra quê. Então, vamos fechar esse franzido desnecessariamente, né? Não é preciso ele ficar assim. Então, vamos fechar, né? Vamos fechar bem ele aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ó, tá vendo? Tem que fechar esse franzido, pessoal. Fechar bem ele. Tá vendo, pessoal? Ó. Tem que fechar bem. Vendo? Olha, pessoal. Eu tenho que, pessoal, eu tenho que fazer o trabalho e também vigiar um pouco a câmera. Porque eu tenho que ter noção como é que está sendo o trabalho em vídeo, em câmera. Então, assim, você tem que ficar naquela situação, lá e cá, entendeu? Lá e cá. Isso tem que ficar bem costurado. Isso tem que ficar bem costurado, pessoal. Bem costurado. Tá vendo? Tem que ficar... Eita, a câmera não tá pegando bem. Tem que ficar bem costurado, ó. Ó. Porque aqui em cima eu vou colocar a parte da folhagem dele, tá vendo? Eu vou colocar a parte da folhagem dele. E vamos, pessoal, fazer o seguinte, viu? Nós vamos colocar... Tô fazendo assim pra descer essa bolinha aqui. Ó, ó, descer mais isso aqui. Então, ajusta mais, né? Então, nós agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar a folhagem dele aqui. E eu vou costurar aqui pra ficar o chaveirinho, ok? Tá ok?
Então, vamos colar, pessoal, com esta cola. Se não ficar legal, se não der um bom resultado, nós vamos apelar para a cola quente. Tá ok? Vamos agora nós vamos agora fazer com essa cola, pessoal, que é a cola de silicone, ok? Vamos colar com a cola de silicone, ó, a cola de silicone. Se não colar legal, nós vamos tentar fazer da seguinte forma, com a cola quente. Tá vendo? Eu tô tentando aqui, pessoal, com esse palito, espalhar mais essa cola, né? Espalhar mais aqui a cola. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Ficou um pouco mais. Vamos tentar fixar mais aqui. Isso aqui é a folhagenzinha desse moranguinho. Aqui sujou um pouco. Ó, sujou um pouco aqui. Pessoal, se não fixar bem, viu? Vamos apelar para cola quente. Olha, ficou meio sujinho aqui, ó, melado aqui. Eu vou tentar, pessoal, tirar isso com isso aqui, ó. Com essa agulha. Que sujou, pessoal. A cola borrou tudo aqui, sujou tudo aqui, ó. Não, não sai. Grudou, grudou, grudou e não sai, pessoal. Olha, veja bem, ficou assim. Ó, ficou. Eita, pegou mesmo. Tá vendo? Isso é cola. Trabalhar com cola, pessoal, não é fácil, não. Muitas pessoas pensam que é fácil, mas não é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pegou. Só ficou, gente, meio borradinho. Vocês desculpem aí. Ficou meio borradinho, viu? Ó. Ó. Ficou meio borradinho. E outra coisa, pessoal, que eu ia explicar e eu esqueci. Aqui, tá vendo essa partezinha preta acompanhando a verde?
Isso aqui eu fiz o seguinte, eu liguei um isqueirozinho, liguei, pá, pá, liguei o isqueirozinho e passei, certo, ao redor. Para quê? Para que esse tecido esverdeado, a folhagemzinha não desfiasse. Viu? Eu fiz isso para que a folhagem não desviasse. Como é? Não ficasse desfiando, né? Não desfiasse, viu? Aí foi por isso que eu passei, ó, aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. No cantinho, bem na beiradinha. Eu tentei queimar um pouquinho para não se desfiar. Ok? Mas olhem, o nosso moranguinho está quase pronto. Está quase pronto. Pessoal, não ficou do jeito que eu queria, porque eu fiz um trabalho com tecido. Não foi com xuxinha, foi com tecido que eu fiz, ok? Foi com tecido que eu fiz. E no tecido, o trabalho sempre fica um pouco diferente, ok? Tá certo? E agora vamos costurar aqui. Agora vamos costurar aqui. Aqui tá precisando mais de uma colinha aqui, viu? Aqui, agora é capaz de borrar de novo. Porque essas colas, elas borram muito, né? Ó, pegou mais. Essas colas, elas borram muito. Fica borrando muito. Ok? Ó. Olha, gente. Fazer um moranguinho. Fazer um moranguinho com tecido, a base de tecido, não é como com xuxinha. Com xuxinha é bem mais tranquilo você trabalhar, viu? Com xuxinha, viu? Do que com tecido, ok? Agora nós vamos costurar aqui. Vamos costurar aqui, pessoal, olha, viu? Vamos costurar aqui. E preste atenção como é que eu vou fazer. Eu vou pegar por baixo e sair por cima, ok? Com a agulha, ok? Ó, certo? Deixa eu pegar isso aqui e esconder mais essa perninha. Se não conseguir esconder a perninha, faz isso, ó. Corta com a tesoura, ok? Ok? Ó, tá vendo? Esconde mais, né, pessoal? Tem que fazer as coisas direitinho. Gente, desculpe porque a coisa ficou aqui bem borrada mesmo. Olha só, essas colas é assim, elas borram muito. E depois que ela pega, aí a gente tenta realmente tirar e a gente não consegue mais tirar. Então, vamos partir para essa etapa, pessoal, ok? Vamos partir para essa etapa. Vamos costurar aqui. Vamos costurar o nosso chaveirinho de moranguinho, tá certo? Eu vou costurar dessa seguinte forma. Vou sair aqui por baixo, ó, ó.
Ó, pessoal. Tá vendo? E aqui, você tem que pegar por aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você tem que pegar a costura por aqui. Pra quê? Pra ficar, pessoal, uma coisa assim, né? Uma coisa mais discreta, né? Tá vendo? Que entre uma perninha e outra, eu passei o nozinho, né? Pronto. Pronto, pessoal. Está aqui pronto, certo? O nosso moranguinho. Olha. O nosso moranguinho está aqui pronto, tá certo? Não fiz com xuxinha, até para ficar um trabalho mais diferente dos tradicionais, tá certo? Até para ficar um trabalho mais diferente, viu? Dos tradicionais, que os tradicionais sempre são a base de xuxinha. E eu fiz a base de tecido. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, certo? E aqui está o trabalho. Hoje a ideia do trabalho foi um moranguinho. Ok? Um abraço a todos.